Eu acho que isso é uma visão até um pouco fantasiosa da profissão mesmo de direção, que além de tudo ele tem que saber extrair o melhor da sua equipe. E eu não gosto de usar essa palavra, mas é magistral. É uma coisa nível Hans Zimmer, nível John Williams mesmo. Eu gosto muito dessa ideia e eu gosto muito que o Nolan meio que tá nem aí pra se ele vai seguir essa linha de raciocínio fixa que segue uma linha comum. Não, ele vai fazer do jeito dele. Ele joga um personagem no lixo. Ou o que me deixa mais puto de todos, que é sempre bem difícil falar do Nolan, né? Principalmente hoje em dia. Eu gosto dele, de verdade. Eu acho ele um bom diretor. Eu acho Amnésia um ótimo filme. Eu acho bom pra caramba. Memento, quando eu tava começando a assistir filme de verdade, assim, é um dos filmes que eu fiquei mais tempo pensando sobre. A Origem eu acho um filmaço. Eu acho que a direção do Nolan nas cenas de sonho é maravilhoso. É um filme criativo, inventivo, muito bom. Igual Cavaleiro das Trevas, que pra mim é o melhor filme de super-herói já feito. Na verdade, fica num top 3, assim. Pra mim, o Superman dos anos 80, Cavaleiro das Trevas e os filmes do Sam Raimi, do Homem-Aranha do Sam Raimi, eles ficam meio que alternando entre primeiro, segundo e terceiro. Eu acabo variando um pouco deles, mas o Cavaleiro das Trevas é o que mais fica em primeiro. Só que tem os outros também, né? Tem os outros da trilogia, que o Begins e o Ressurge. O Ressurge eu realmente não gosto dele, eu acho bem fraco, bem avacalhado, assim. E o Begins eu acho que é um filme parecido com o Duna Parte 1 do Villeneuve, que você precisa da parte 2 para que o filme fique bom. E nessa bagunça de ideias que vem com a falta do irmão dele para ajudar ele em alguns momentos, vem coisas tipo Tenet, que pra mim bagunça resume o que é o filme. Pra vocês terem uma ideia, enquanto eu tava escrevendo isso aqui, eu odiei mais o filme do que eu já odiava antes. Diferente de O Grande Truque, que é aquele filme com uma ideia muito boa e bem feito, mas não foge muito disso. Parecido com Interestelar, só que aí é 5 vezes maior. 5 vezes mais ideias, 5 vezes mais bem feito, mas que é limitado e eu acho que eu preciso reassistir e assistir Interestelar várias e várias vezes para conseguir entender se eu gosto ou não dele ainda. Porque quando eu assisti, quando eu era mais novo, eu gostei muito, aí depois eu assisti pela segunda vez, achei horrível. Assisti recentemente nos cinemas quando voltou e comecei a gostar um pouquinho mais, mas por vários motivos eu não consigo decifrar ainda se eu não gosto do filme ou se eu adoro o filme. E Oppenheimer seguia nesse mesmo caminho, até eu reassistir ele antes de assistir Odisseia. E eu cheguei na conclusão que esse filme não é só o melhor do Nolan, na minha opinião, mas o mais bem desenvolvido e o mais bem feito. Pelo diretor que nesse filme, nessa criação de um mito em cores e cores vivas, paralelamente mostrou a realidade em preto e branco. Eu acho isso maravilhoso. Chegou no que ele, pra mim, conseguiu fazer de melhor da carreira dele. Mesmo que eu acho que para ser uma obra de arte, do nível realmente de grandes filmes lendários do cinema, precisava mostrar mais do que foi causada pelo o que ele criou e o que ele colocou quase num pedestal durante todo o filme, que é a bomba, e principalmente a história do Oppenheimer. Mas como o Christopher Nolan mesmo falou, a Odisseia é o maior filme da carreira dele, e o maior desafio da carreira também, é o filme mais difícil que ele já fez. Então o que eu esperava era o melhor filme da carreira do cara. Eu esperava uma obra de arte do Christopher Nolan, que finalmente ele ia entregar um filme do tamanho do que todo mundo fala sobre ele. Mas pra ser o melhor filme da carreira de um cara que é mestre em espetáculos, que adora mostrar pra todo mundo o que ele faz de melhor e ter que se provar e ter que mostrar que ele é foda, ele precisava juntar meio que o exódia de Hollywood pra conseguir fazer esse filme funcionar. Por isso que desde o primeiro trailer, desde as primeiras notícias, ele já caiu naquilo que muita gente fala dele e que eu concordo em várias partes, de que ele só consegue fazer um filme bom porque ele trabalha com pessoas fodas, porque ele tem atores fodas que conseguem salvar cada cena que ele estraga. E até Oppenheimer eu concordava um pouco com isso. Mas agora com a Odisseia eu mudei um pouco de ideias. Ainda sigo um pouco nesse caminho, mas eu mudo um pouco de perspectiva sobre o que ele quer fazer com um filme. Porque eu penso que um diretor, ele é mais do que só um cara que conta uma história bem. Eu acho que isso é uma visão até um pouco fantasiosa da profissão mesmo de direção. Eu acho que um diretor, ele é um cara que, além de tudo, ele tem que saber extrair o melhor da sua equipe. Igual um capitão, ou igual um líder, ou igual até um técnico de um time que precisa pegar o melhor das suas estrelas e o melhor dos seus jogadores medianos e colocar num nível para conseguir fazer alguma coisa. Nesse caso, contar uma história bem feita. E nisso, o Nolan não tem culpa de ser casado com uma das melhores produtoras dos últimos 15 anos. Ele não tem culpa do irmão dele ser um roteirista genial. Ele não tem culpa de ser amigo e trabalhar com caras que são os melhores de Hollywood há 20 anos. E que na mão de outros diretores, de outros produtores, não fazem o que fazem com ele.
pelo menos alguns, assim. Olhando pro próprio irmão, nunca se consolidou fora do filme do Nolan. Robert Downey Jr. fez uma vez só na carreira dele o que ele fez com o Oppenheimer. E assim, tem vários exemplos, mas eu não vou ficar falando. Um deles, por exemplo, é o Elliot Page, né? Mas assim, e lógico, né? Tirando o Ludwig Göransson, a Jennifer Lame e o Van Hoytman, aí é só os melhores de Hollywood mesmo. E a Odisseia do Nolan é o ápice disso. É o ápice de um diretor que quer tirar o máximo de todas as pessoas que ele vê que podem chegar num tamanho de um filme igual a Odisseia. E o filme acaba esbarrando um pouco em profissionais que não conseguem atingir isso e acabam batendo no teto deles. Como, por exemplo, o Ben, que pra mim ele sempre vai ser, e ele só consegue fazer, o policial de The Walking Dead, ou o personagem dele em The Bear, ou o Justiceiro. Ele não consegue tirar aquela cara de agressividade dele. E eu até falei com meu irmão durante a sessão que o cara, a qualquer momento, ele vai tirar um boné do Knicks, gritar Knicks in Five e trocar ideia com você como se ele estivesse no Bronx. Ele tá em Esparta, ele não tá em Nova York. E não que isso seja ruim, eu adoro ele pros papéis que precisam ser feitos, como o próprio dele de The Bear, que é isso, que é basicamente o que ele sabe fazer de melhor. Me incomoda como o filme ele é tão grande, tão gigante, e fica esbarrando nessas coisas como o Tom Holland, que eu não vejo ele perdido, como muita gente fala, que ele tá meio deslocado do elenco e tudo mais, mas ele é engolido por todas as pessoas com quem ele contracena. Por exemplo, o Robert Pattinson, que dá um banho nele de atuação, ou a própria Anne Hathaway, que não é uma questão do cara ser um bom ator ou do cara não ser um bom ator, é questão de que ele chega no teto dele de um filme que pede muito mais. E nessa primeira hora do filme, que é mais focada nesses três, o filme já se mostra muito bom, mas ainda assim puxado para baixo por esses detalhes, assim, e também por algumas coisas de pós-produção, mas que eu vou falar mais tarde. Aproveitando que eu falei sobre a Anne Hathaway, o Nolan tem 25 anos que o cara não sabe fazer personagem feminino. E que ele não quer fazer personagem feminino. Ele não quer desenvolver um personagem bem feito, assim. Ele realmente não ouve o que as pessoas falam e não tenta mudar isso. É impressionante como ele não tenta melhorar nesse sentido. Ele transforma a Penélope em uma personagem chorona que fica com saudade do marido, que não faz nada. Ele desperdiça o talento de uma Anne Hathaway que poderia ser muita coisa, como ele sempre fez. Como ele, tipo, a própria Anne Hathaway em Interestelar, ele joga um personagem no lixo. Ou o que me deixa mais puto de todos, que é a Florence Pugh em Oppenheimer. E ele mesmo falou que entende que realmente desperdiçou uma grande atuação da Florence Pugh, mas ele repete isso com a Lupita e com a Mia Goth, por exemplo. E eu não queria entrar muito nesse assunto, porque é um assunto que já é meio batido sobre ele, mas Odisseia reafirma essa questão dele simplesmente não querer fazer um personagem feminino bem feito e desperdiçar a Lupita. Pra mim é uma loucura você ter um personagem como esse, que você poderia trazer muito mais densidade e fazer um personagem foda com uma atriz foda, mas ele simplesmente não quer, ou simplesmente não sabe. Porque assim, pessoalmente, eu queria muito ver mais Athena no filme. Queria mais Zendaya mesmo no filme. E não só transformar um personagem em uma atriz em uma muleta ou uma terapeuta para o herói que ele queria tanto criar, que no caso é o Odisseu. E esse Odisseu que ele segura nos dentes, assim. Ele não larga a mão de jeito nenhum de fazer um personagem muito bom com ele. Dá pra ver que ele coloca de tudo, coloca todas as coisas possíveis para transformar ele num herói muito foda. E com muita ajuda, não só do Matt Damon, mas dos outros personagens. O Matt Damon ele fica um pouco preso nesse Odisseu polido, mas para o que o Nolan quer com esse personagem, tá bom demais. Melhor do que eu imaginava que ele poderia fazer. Já o elenco de apoio, que é brilhante, o Himesh Patel junto com toda a tropa do Odisseu, é muito legal, toda a tripulação. A Circe, pra mim, Samantha Morton, muito boa, segura um papelzinho um papelzinho ridículo que o Nolan colocou na mão dela e transforma em algo muito grande e roubando a cena completamente, engolindo o Matt Damon e juntando todo esse elenco gigantesco que tem nesse filme. O que mais me incomoda é que eu não consigo parar de pensar, que eu saí querendo não
ficar bravo com isso, mas eu percebi que não tem muito pra onde correr, não tem muito pra onde fugir de um filme tão grande assim, feito em Hollywood, mas é uma sacanagem você ter a Charlize Theron e dar um papelzinho pra ela de 20 minutos de tela e resumir ela a uma ninfa que corre atrás e que fica babando pelo homem que ela ama e que fica tentando segurar ele. É muita sacanagem você fazer isso com a Charlize Theron, na minha opinião, que eu penso que se não fosse por esses detalhes, o filme poderia ser muito maior do que é. Eu poderia vir aqui e bancar que esse filme tá no nível de filmes lendários dos cinemas. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo uma produção dessa pegando os poemas de Homero, porque pra mim, um livro desse tamanho, as histórias desse tamanho, não podia ter um diretor diferente do que um diretor que faz espetáculos, que faz filmes gigantescos. Merece um filme de mais de 200 milhões de investimento. Bem mais de 200 milhões, né? Se for contar junto com o marketing, vai a quase 400. Vai a mais de 400, na verdade. Quando você tem uma estrutura dessa, aí, gente, eu consigo ver o sorriso do Von Reutemann daqui de BH. Eu consigo ver o sorriso dele de orelha a orelha daqui de casa. Porque desde quando eu comecei a realmente estudar cinema e correr atrás e aprender um pouco mais e assistir mais filmes e aprofundar nisso tudo, o Von Reutemann, ele, pra mim, ele é o meu fotógrafo favorito desde então. E quando você dá pra ele essa estrutura, quando você dá pra ele cenários e locações de costas gregas, de costas nórdicas, inglesas, tendo que representar um Mediterrâneo maravilhoso, aí é como colocar uma criança pra brincar na chuva, é como liberar uma criança pra brincar na chuva, com lama e tudo mais, é o parque de diversões pra ele. Ainda mais com uma 70mm no ombro do cara que é o mestre da parada, aí só pra ele se divertir e fazer o melhor do que ele pode fazer, porque o filme é um espetáculo mesmo. Já falei essa palavra 3 vezes, mas é isso, é um espetáculo cinematográfico. O impacto visual delas são gigantescas, é maravilhosa. Tem 2 passagens específicas dos poemas de Homero, que uma é o de Hades e outra é a Troia em modo geral, que é muito lindo. A parte de Hades é extremamente inventiva, é extremamente diferente, te dá um sentimento ruim porque é meio nojento, mas a fotografia do Von Reutemann é tão linda que não deixa você ficar com nojo, porque você fica impressionado com aquilo. Muito pela presença do rei de Esparta, que pra mim impressionante, e também por uma atuação maravilhosa do Elliot Page. Se eu não me engano, a cena ela deve ter uns 5 minutos. E a atuação do Elliot Page é fixante, assim, você não para de olhar pra ele. O Matt Damon, ele de novo fica pequeno, é um pouco cortada pela pressa e pela agilidade que a Jennifer Lame, que é a montadora do filme, tenta trazer mais pro final da cena, mas que vale a pena no final das contas. E essa pressa, que é muito do início do filme que eu falei mais cedo, acaba traindo um pouco essa coisa, meio que eu preciso mostrar as coisas rápido pra conseguir criar o que eu quero, mas ao longo do filme ela vai se recuperando e faz esse filme não linear tão bem feito e tão bem editado que acho que compensa que essas cenas do Von Reutemann eu preciso estudar muito mais fotografia para conseguir vir aqui e falar o quão bons são, assim, fazer uma crítica à altura daquilo ali. E esse resto que completa, e que resto, diga-se de passagem, completa todo esse filme, é muito ajudado, e eu acho que não só ajudado, mas levantado, colocado em um altar, assim, pela uma trilha sonora que eu não gosto de usar essa palavra, mas é magistral pelo Ludwig Göransson. É uma coisa nível Hans Zimmer, nível John Williams mesmo. É uma parada completamente fora da caixinha, fora do normal do que a gente escuta em trilha sonora. Porque eu não conseguia comparar o Ludwig com esses 2 monstros de Hollywood, porque as trilhas sonoras dele eram maravilhosas, eram extremamente bem feitas, mas eram a parte do filme. Elas se completavam com o filme, faziam tudo que tem que fazer uma trilha sonora, mas elas eram em muitos momentos maiores que os filmes, se você for escutar só a trilha sonora. Nesse não, em Odisseia é tudo muito juntinho, é tudo muito bem feito, é tudo muito bem encaixado, principalmente pela forma que ele faz, usando instrumentos que foram usados para cantar e para contar os poemas durante toda a história da Grécia, e conseguir trabalhar muito bem essa trilha sonora. Tem um grave que eu não sei o que é. Eu não sou especialista em trilha sonora. Eu não sou especialista em mixagem de som, que também é a melhor da carreira do Nolan, sem dúvida. Mas tem um grave nas cenas de batalha e nas cenas de invasão de Troia que te prende na cadeira. Me fez assim, meio que esquecer como respirar em alguns momentos. No meio de cortes meio malucos, assim, um caos visual muito bem feito, juntando um pouco da raiva da guerra com a classe, assim. Tem uma passagem também
de uma cena para outra, que ele sai de uma trilha com uma classe ateniense, assim, pra uma raiva e um ódio de rei de Esparta, principalmente quando ele chega em Troia, que é sensacional. É nível John Williams mesmo. É nível o que o Hans Zimmer faz. É tipo o Ennio Morricone mesmo, assim, Masaru Sato. É os caras mais fodas da trilha sonora mundial da história. E nessa ideia de misturar cenas e misturar trilha e misturar uma montagem bem feita a partir das 2 horas do filme, assim, eu volto a falar de como o Nolan acertou em contar essa história e principalmente como ele tem um controle sobre o que ele tá fazendo, sobre a obra com que ele tá trabalhando. Ele pega um formato e ele conta essa história de um jeito que eu acho que é o melhor jeito possível de se contar isso, porque tem vários historiadores e vários pesquisadores, eu não vou entrar nessa área porque não é o que eu domino mais, mas que tem isso da história do Homero, que são vários poemas e vários contos separados que ele junta e que esses contos foram feitos para serem recitados meio que fora de ordem. E eu gosto muito dessa ideia e eu gosto muito que o Nolan meio que tá nem aí pra se ele vai seguir essa linha de raciocínio fixa que segue uma linha comum. Não, ele vai fazer do jeito dele, com a atitude dele, com o estilo dele, faz sentido com os poemas cantados do livro. Ele faz algo que realmente quem domina o texto original pode fazer. Ele cria algo não linear que vai de um flashback a partir do paraíso que Odisseu vive para o início de Troia, e desse início de Troia que seria esse passado trazendo um significado para o futuro. E eu fiquei muito feliz de ver que isso deu certo. Porque no início do filme, quando ele começa a usar o paraíso de Lótus lá, o paraíso das pétalas de Lótus como meio que um artifício, meio que uma muleta de roteiro para contar a partir da memória que o Odisseu vai retornando de pouquinho em pouquinho, eu pensei, pô, você vai seguir por esse caminho meio chato de ficar focando nos flashbacks e tudo mais, você vai contar toda a história de Troia, mas não, ele conta uma parte para trazer um significado para a primeira hora do filme, na segunda hora do filme ele conta outra parte para trazer um pouco mais de densidade para o personagem do Odisseu e finaliza com uma das melhores cenas de batalha que eu já vi no cinema, que é o final de Troia, da Guerra de Troia, que traz o significado total do filme. E é tão bom ver um filme não linear bem feito, velho. É muito bom quando você vê que quando as peças realmente encaixam e tudo faz sentido e que valeu a pena assistir, valeu a pena ficar 3 horas assistindo o filme. Mesmo que o Nolan ele tenha que aproximar o texto cada vez mais do público de modo geral, assim, então, transformando a história do Odisseu quase numa história pop, porque tem que vender, porque não adianta um filme de mais de 200 milhões de investimento, ele tem que vender, ele tem que quebrar recordes, ele tem que chegar na casa de 1 bilhão de bilheteria, porque ele tem que se pagar, é basicamente isso. Então os diálogos têm que ser um pouco mais padrão, as imagens têm que ser um pouco mais padrão em alguns momentos, a reta final do filme ele tem que ser uma coisa mais voltada para a breguice hollywoodiana mesmo, porque tem que vender. Ele tem que criar um herói com um antagonista, com uma mulher triste que quer o marido de volta, porque o filme tem que vender. Porque infelizmente é assim, ele não pode fazer um filme com personagens mais densos, com uma história mais corrida, uma história menos corrida, perdão, e voltando para um caminho mais focado no que o livro mostra, com os deuses e tudo mais, porque não dá para fazer isso. Eu até penso que ele fez um filme de 3 horas porque o estúdio forçou ele. Eu não tenho informação sobre isso, eu não corri atrás para pesquisar sobre isso, mas aposto muito alto que o estúdio não deixaria o Nolan fazer um filme de 4 horas, que é o que claramente dava para fazer. Claramente dava para fazer um filme de 4 horas e meia e trazer mais densidade, com um roteiro mais profundo, com diálogos mais poéticos mesmo, como a obra do Homero merece. E nisso o Nolan traz um filme muito contemporâneo, um filme com uma ideia muito de realidade, pelo menos a realidade que ele acredita que é. Um homem real, ele tenta trazer o Odisseu para um homem real que ele acredita que é. Deixar bem claro, eu não gostaria de ver um filme de Odisseia como qualquer outro poderia fazer, enaltecendo os deuses. É por isso que eu queria ver mais de Zendaya, eu queria ver mais da Athena em cena, não só como essa muleta e se abre caminhos para o Odisseu, porque ele traz um sentido muito humano para ter a Athena sendo interpretada pela Zendaya, e eu acho que isso é uma coisa que falta muito para transformar o filme no que ele poderia ser. E o que o filme poderia ser, eu acho que eu expliquei um pouco nesse vídeo, poderia ser um filme lendário, poderia ser um dos maiores filmes da história do cinema. Mas que foi bom pra caramba. Em modo geral, foi bom pra caramba. Eu queria falar muito mais sobre esse filme, muito mais mesmo, só que não cabe. Eu acho que é um filme que eu vou ter mais opiniões sobre ele daqui uns meses, daqui uns anos, e provavelmente vou mudar de opinião. Mas hoje eu posso dizer que é o meu filme favorito do Nolan. Eu acho que pela história, eu acho que pela
forma com que ele conduziu tudo isso. E também porque o filme é bom pra caramba mesmo. Eu acho que não tem muito mais o que dizer. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. E é isso. É nóis. Valeu.